Boa noite, amor. Estou entrando agora. Boa noite, boa noite. Estava falando aqui sobre o artigo. Professora, tá achando. Acho Não sei se é a minha internet ou é o seu áudio. que está muito baixo, está muito o quê? É baixo ou falhando? É como se tivesse. Tá chiando, travando, não sei, tá meio abafado o som. Melhorou? Fale alguma Está coisa. melhor? Estou falando. Melhorou? Eu Melhorou. vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui o artigo e ver. Para poder aqui já ir dando uma olhada. Ver se mais alguém chega. No 7h10 provavelmente vai chegando, mas a gente pode dar continuidade, andamento à nossa aula. Ainda chegou a 50%. Gente, vai ficar difícil, porque aqui choveu, faltou energia e a internet é daquele jeito, né? Você já sabe. Então, eu vou tentar ao máximo, né? Falar devagar, porque a internet já trava. E se eu falar rápido, tateando, melhorou? Eu vou falando, ver se dá para vocês. Professora, melhorou. Melhorou? Tá bom. Eu vou tentando falar devagar, porque realmente é bem complicadinho, tá? A internet não tem jeito. Aqui está o nosso artigo, estou compartilhando ele aqui. Ah, ele tem uma parte em inglês, depois tem uma parte em português. Mais uma monografia. Ele também fala sobre. Fala até algumas siglas, né, que ele usa. Ele bota o significado também. Sabe, isso que eu estava falando, que ele falou. A lista de abreviaturas. Se a gente tiver dúvida com alguma abreviatura, ele vai colocar aqui. Então, ele basicamente tem alguns ácidos aqui, como o ácido retinóico, né, a glicose fixada, CO2. Na revisão de literatura, anatomia da pálpebra, etiologia. Vou começar aqui na revisão de literatura, né? Falar um pouquinho dessa hiperpigmentação pareocular. Que não interessa nada para falar. O que nos interessa, né?
Deixa eu ver aqui. Quem pode começar a ler o artigo? Ou vocês já querem falar sobre ele, entender alguns pontos? Oi? Professor, eu posso começar a ler. Pode. Você vai começar pelo meu ou você já está com o seu aí lá? Espera só eu chegar nessa parte que a senhora parou aí, eu vou ler por aqui pelo meu, que fica melhor para mim, porque eu estou pelo celular Ah, e a tela fica muito pequena. ótimo. Então vamos começar a ler aqui a partir do. Eu vou passar a anatomia, eu quero começar etiopatologia, tá? Porque eu de cima vai saber anatomia e tudo. Tá, a gente para mim não vai ser interessante agora falar nesse ponto para vocês, porque vocês já passaram pela anatomia, né? Essa parte toda já não é favorável, tá? Então eu vou passar para a parte mesmo do que realmente nos interessa. Depois vocês leem com mais calma essa parte da anatomia, quem estiver interessado, tá? Então eu vou começar por essa etiopatogenia, tá? Pode Tá, só um começar, pouquinho, professora. Espera aí. tá? É o 2.2.4. Aí você pode ir lendo. Depois eu peço para parar e outra pessoa continua. Já fiquem preparados aí, tá? Para ler pelo meu ou ler pelo de vocês, tá? Vão Tá, eu acompanhando vou aí. Qualquer começar coisa, agora, tá? pode começar. Vai lá. É, etiopatogenia. A pigmentação periocular é uma entidade mal definida e parece apresentar causas multifatorial, envolvendo os fatores intrínsecos determinados pela genética do indivíduo e fatores extrínsecos, tais como a exposição solar, tabagismo, etilismo, privação do sono, entretanto, destaca-se a etiopatogenia, a presença de pigmento melânico e pigmento é, hemocide, hemoci- hemocidérico nos locais acometidos. Existem poucos estudos de investigação sobre a causa dessas desordem comum. A HPPO pode também ser definida para fins de compreensão da etiopatogenia, em primária e secundária. A primária é a que se caracteriza pelo escurecimento da pele, pálpebra, pálpebra e orbital bilateral, que, que contrasta com a pele facial adjacente, não secundário. A doença sistêmica ou local causada de causa conhecida, a secundária seria, então, a hipercromia associada a doenças sistêmicas ou locais de causa conhecida. Para continuar? Ok, peraí, rapidinho, um minutinho. Então, vocês viram aqui que relacionado a etiopatogenia, né, relacionada à hiperpigmentação, então vocês viram que era o que está relacionado, né, que são fatores intrínsecos, né, e fatores extrínsecos. Então, o que eu falo relacionado a fatores intrínsecos, como eles falam aqui relacionado à genética, mas tem fatores também que vão estar correspondentes a algumas células, né, como os melanócitos, também ali presente a sua ativação, né?
também vai estar correlacionado. E quando eu falo fatores extrínsecos, falo relacionado à exposição solar, a bebida, né, o fumo, também a falta do sono, vai estar sendo correlacionado aí também, tá? Então, eles podem ser relacionados à fase primária, né, que caracteriza o escurecimento da pálpebra, escurecimento da pele palpebral, orbital e bilateral, né, da região, né, contrasta com a pele facial adjacente. E quando ele vem aqui, quando fala desses fatores secundários, são doenças sistêmicas locais causadas ou de causa desconhecida. E quando fala assim relacionada a mais ainda a parte secundária, que vem o que vai causar essa parte sistêmica, essas doenças sistêmicas, né, locais de causa desconhecida, essa hipercromia. Né? Quando eu falo de causa desconhecida, é porque tem uma situação ali vascular, né, uma circulação, o excesso, né, de edema ali também na região, que também tem esses fatores, né, porque a famosa olheira, ela não é apenas, né, uma causa, como se diz, ela não tem apenas uma característica, são várias características, tá? Então tem que ficar de olho relacionado a isso, para poder a gente também estar fazendo o tratamento, porque tem que saber qual a característica da olheira, se é uma olheira correspondente à vascularização, correspondente à circulação linfática, correspondente à parte genética, né, anatomia óssea, que também vai estar correlacionado, tá? Se é uma olheira que tem um fator alérgico, né, normalmente quem tem alergia coça muito a área da região dos olhos, e aquela região vai machucando, vai danificando alguns microvasos ali presentes e vai escurecendo também cada vez mais. E além do mais, quem tem alergia, né, principalmente rinite, sinusite alérgica, essa região, né, da pálpebra inferior, dos olhos, sim, ficam muito inchados, né, fica com muito edema. Então, também tem esses fatores aí, tá? Então, quem vai ler aqui a parte genética, não pode ler? Eu Pode posso ler. continuar. Pronto, Rei. Vai ler pelo meu ou pelo seu? Pelo meu. Ok, pode ir. Genética. Há evidências de caráter familiar com herança autossômica dominante e expressão variável dos genes envolvidos, pois há diferença no grau de acometimento dos indivíduos de um melasma família. Goldman e Becker relatam os casos de 22 membros de uma família com hiperpigmentação periocular em 6 gerações. Depois observaram outras 3 famílias, uma delas com 11 membros portadores de hiperpigmentação periocular em 2 gerações, havendo casos em que ambos os pais eram afetados. A hipercromia apareceu nessa família logo na infância e piorou no decorrer da vida, iniciando-se nas pálpebras inferiores e progredindo para superiores. Fatores causais: deposição dérmica de melanina. A melanina depositada na derme é uma das principais causas de hiperpigmentação periocular e pode ser de causa congênita ou ambiental. Clinicamente, apresenta-se com coloração cinza e azul acinzentado, em consequência da transmissão da cor através da derme. Waiterneiber, acho que é isso, e colaboradores realizaram biópsia de 12 pacientes japoneses com olheiras e observaram este achado em todos eles a histologia. De acordo com este estudo, a presença de melanina pode ser confirmada através da análise direta da derme, ou por indicação positiva nos exames com a proteína S100 e método de Fontana-Mason. É mais frequente em pessoas adultas e fototipos mais elevados, podendo, entretanto, acometer pacientes da pele mais clara, geralmente mais velhas e, em consequência, a exposição solar excessiva e cumulativa.
que aumenta a produção de melanina, diminui a espessura da pele e amplia a dilatação dos vasos. Oshima e colaboradores, em estudo comparando pacientes com e sem hiperpigmentação pericular, observaram que os portadores de hiperpigmentação apresentavam ao exame com espectrofotômetro índice de eritema e índice de melanina superiores ao não portadores. Kikuchi e colaboradores avaliaram com espectrofotômetro a área pericular de mulheres com hiperpigmentação e compararam a mesma área de mulheres sem esta queixa. Concluíram que nas primeiras havia maior concentração de melanina e diminuição da saturação de oxigênio local. Ok, Rê. Obrigada. Ok. Obrigada. Vocês viram aqui que o fator genético, não tem nem o que falar, né? Então, quando vem relacionado à genética, então são gerações, né, que vêm correspondente a isso aí. E aí, quando ele fala aqui também relacionada à deposição dérmica de melanina, então, vai ser de acordo com aquela, vamos dizer assim, disposição, né, dos melanócitos, que é a ativação da melanina na derme, né, que aí ele vem com a característica clínica, né, de cor cinza e azul acinzentado. Então, ele também fala aqui relacionado aos pacientes, né, que acometem, na verdade, mais em peles, em fototipos mais escuros do que fototipos claros. Sendo que em fototipos claros, quando você vê uma pessoa, como se diz aqui, em fototipo 3, fototipo 4, é uma pessoa que ela está ali, né, vamos dizer, fototipo 4, né, um fototipo um pouquinho mais escuro, mas sim, é determinado como se fosse uma morena clara, né, mais ou menos, uma morena média. E aí você consegue ver a coloração ali naquela região dos olhos muito mais agressiva, né, relacionada às olheiras. Então você consegue ver aquela região mais escura, tá, mais azulado, tem alguns que realmente ficam cinzas naquela região. Por que fala que pessoas com fototipo mais escuro? Porque, querendo ou não, os fototipos mais escuros, ele tem o que? A melanina. E a melanina que vai deixar, né, essa situação de acordo com o fator tipo, intrínseco ou extrínseco, tá? E vai deixar aquela região mais escura, mais azulada. Normalmente, quem tem um fototipo mais claro pode vir também a ter olheiras, mas a região fica mais com edema, fica mais avermelhado, fica um pouquinho, né, ali amarronzado, cinzento, ali aquela região. Então, não fica, né, tão escuro quanto em fototipos mais escuros, tá? Mas não significa que não tenha pessoas com fototipos mais claros, não tem. Sim, aparece mais fototipos mais escuros, tá? E, infelizmente, mais em mulheres. Infelizmente. Quem continua lendo? Pode continuar a ler. Deixa eu ver aqui na nossa lista. Caroline, pode continuar a ler, Carol. Caroline, Cleide, cadê você? Eu posso, prof. Pode meter, obrigada. Peraí que eu tô abrindo aqui no coisa. Peraí, rapidinho, que é melhor acho pra ler. Vai por quê, né? Parou em edema, né? Peraí. Parou em Malacá. Malacá, porque ela parou em clínicas, não foi? Não, ela parou em Eu clínicas. Eu parei em Malacá e colaboradores. Isso, tá. Malacá e colaboradores. Beleza. Malacá e colaboradores em um estudo com 100 pacientes apresentando hiperpigmentação periocular. Realizam biópsia da pele com um punch de 2 milímetros em 17 voluntários. Em cada paciente, realizou-se 2 biópsias no mesmo lado da face, na hiperpigmentação periocular e em outra área da face, mostrando na histologia graus variados
de depósitos de melanina nos macrófagos, nos macrófagos na derme superior. Graziosi e colaboradores realizaram biópsia na área periocular escurecida de 28 pacientes brasileiros. Cozinhou o pupunha? Clívia, seu microfone está ligado. Ah. Desculpa, professor. Eu achei que a prof estava falando. É que eu estava na lua, eu cheguei agora em casa. Aí eu estava escutando a aula no carro. Tranquila. Graziosi e colaboradores realizaram biópsia na área periocular escurecida e 28 pacientes brasileiros e observaram que a maior concentração de melanina foi a alteração histológica, mais importante, e que a dilatação de vasos sanguíneos da derme pode contribuir para a gravidade da hiperpigmentação periocular. Já a hemosiderina não foi encontrada em nenhum caso estudado. Churi, não sei, e colaboradores confirmam os achados de depósito de melanina e ectasia vascular com os achados mais comuns nas hiperpigmentações perioculares. Edema periorbital. A região palpebral apresenta uma prioridade de esponja, que acumula fluidos em casos de edema local ou sistêmico. Os recursos diagnósticos que sugerem este achado incluem a piora do edema palpebral ou palpebral, professora? Eu acho que o que está escrito aqui é palpebral, mas acho que é palpebral. Ah, tá. Do edema palpebral pela manhã e após alimentação rica em sal. Vasculatura de localização superficial. Nas hiperpigmentações... Peraí, um minutinho aí, Maite, daqui a pouco você continua ali. Vocês viram que ele está aqui caracterizando. Primeiro, ele caracterizou basicamente uma olheira, né, com depósitos de melanina na derme. Aí aqui agora ele está caracterizando outro tipo de olheira na região palpebral, devido ao que? O acúmulo de fluidos, né, em casos de edema local ou sistêmico, né? Então, ele está diagnosticando esse edema também, né, no período da manhã e após alguma alimentação rica em sal, que realmente o sódio, ele acaba deixando também, ou seja, na verdade, aumentando líquido, né, intersticial, realmente, e deixando a pessoa mais edemaciada mesmo, tá? Muitas pessoas ficam o corpo todo, mas tem algumas pessoas que começam a ficar em certas regiões. Então, um desses fatores também está relacionado ao edema palpebral, né, que é as olheiras em forma inchada, né, por edema, também pode ser, né, um desses fatores. O acordar, né, pela manhã, e também após a ingestão de sal, tá? Pode continuar, Maite. Tá. Vasculatura de localização superficial. Vou começar de novo, tá, prof? Nas hiperpigmentações de etiologia predominante vascular, houve a identificação de um padrão de herança familiar autossômica dominante. Costumam aparecer mais precocemente, ainda na infância ou na adolescência. Nesses indivíduos, não há mudança na cor da pele, mas sim escurecimento da pálpebra devido à visualização dos vasos dilatados por transparência. O diagnóstico dessa mobilidade de HPPO é tradicionando-se a pálpebra inferior para melhor visualização por transferência dos vasos sob a pele. Vascularização intensa pode ser a principal causa de HPPO, principalmente em pessoas de grupos étnicos que apresentam essa tendência, como descendentes de árabes, turcos, índios e ibéricos. Rano e colaboradores estudaram 200 pacientes com HPPO e incluíram que a principal causa dos pacientes avaliados foi o tipo vascular, seguindo por causa pós-inflamatória e efeito de sombra.
Depressão. Ok, perfeito. Peraí, Maite, rapidinho. Então, vocês viram aqui que foi outra situação que fala sobre deixa eu esquecer, as olheiras, né? Então, uma vascularização local e superficial. Então, o excesso, ele já falou aqui em duas situações, que também a vasodilatação também provoca, né, essa hipercromia, e ele já está aqui intensificando também, que, né, a vascularização intensa pode, sim, ser a principal causa das olheiras, tá? Em pessoas de grupo que aparecem têm tendências. Então, tem grupos isolados, né, que tem mais tendências, mas também não significa, né, que tem que dizer, não, então só os árabes, só os turcos, só os hindus, só... Não, não. Então, eles estão vendo algumas características que está correlacionada, mas também tem esse fator, né, que desde a infância e na adolescência você já consegue visualizar esse fator, tá, relacionado ao excesso de vascularização na córnea inferior. Então, já vai, né, tendo essa causa aí, né, então, do tipo vascular. Então, a gente pode também estar caracterizando mais, né, no tipo vascular, mais um aí, tá? Então, vimos relacionada a depósito de melanina, relacionada a esponja que tem na região, que pode ter o acúmulo de líquido ali, que dá um acúmulo de edema, e agora essa de depressão vascular, vasculatura na localização de localização superficial. Tá? Então, vamos a terceira, né, que tem essa característica. Vamos aí para a quarta. Quem lê? Obrigada, Maite. Quem pode ler aqui para mim? Eloá, Cleide, quem é que pode ler? Deixa eu ver quem está aqui mais. Eu leio, professora. Cleide, lê? Eu ia ler, prof, só que meu negócio travou aqui do áudio. Quer ler, Tá, Cleide? tranquilo. Depois. Depois você lê. Cleide lê uma parte, depois você lê, Eloá. Valeu. Continua em depressão do suco lacrimal? Isso mesmo. Que eu me perdi. Tá. O suco lacrimal é uma depressão centrada no lado medial da borda orbital inferior. É também uma mudança relacionada com a idade e devido à perda de gordura subcutânea. Combinação do aumento da concavidade com a pseudoherniação, acho que é essa a palavra, da gordura infraorbital e ajuda a acentuar a sombra do sulco. Deixa eu baixar mais um pouquinho. Do sulco, peraí, professora. Do sulco lacrimal, dependendo das condições de luminosidade. A utilização de luz diode ou de luz polarizada pode ser uma útil ferramenta diagnóstica entre causas pigmentares e vasculares de proeminência no sulco infraorbitário. Continua. Obrigada, Cleide. Não, peraí. Valeu, muito obrigada. Aí, quando ele fala aqui, outra situação da olheira. Então, a depressão do sulco lacrimal. Então, já tem essa característica aí também. Tá? Então, o que acontece? A depressão do sulco centrada do lado medial da borda orbital inferior, que vai ter essa mudança correlacionada com a idade e perda de gordura também. Ou seja, vamos dar um exemplo. Uma pessoa que é obesa e emagreceu rapidamente, tá? Ela vai ter essa característica. O que ela está falando aqui? Que tem essa depressão do sulco lacrimal, mas também tem uma característica correlacionada com anatomia, né, óssea, junto com a perda da gordura rapidamente. Ou seja, quando a pessoa perde gordura, né, muito rápido, vocês percebem que há realmente essa depressão em toda a face. Há uma certa flacidez, né, facial que ocorre, que tem essa característica mesmo e acaba
tendo uma sombra, né, no sulco lacrimal, tá? Dando essa, vamos dizer, essa escuridão, né, na região. E aí ele fala aqui que relacionado aqui à lâmpada de Wood e à luz polarizada, pode ser útil uma ferramenta para diagnóstico dessa causa. Ou seja, quando a gente vai colocar ali a lâmpada de Wood, né, ou essa luz polarizada, né, que também chamamos de luz preta, também pode observar essa escuridão, a luz de Wood principalmente. E quando a gente coloca a luz de Wood, e a gente consegue ver, né, a hiperpigmentação ali na região, tá? Então, que ela normalmente, quando a gente coloca a luz de Wood, a hiperpigmentação ela fica meia castanhada, depender ali da região, fica esbranquiçado, tá? Isso também tem essa característica aí da luz de Wood, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Levantou a mão. Perguntou alguma coisa? Não, Pessoal, eu né? tenho uma dúvida. Diga, Eloá. Estava estudando, eu estudei sobre isso recentemente, e aí eu vi alguma coisa nas causas, né? Uma sobre o excesso de produção de melanina, né? Que pode ser causado Uhum. pela exposição solar, e etc. E o outro era porque os vasinhos, como a pele é fina, os vasinhos ficam mais expostos, etc. E isso me deixou assim com muita dúvida do que é exatamente. Isso me deixou assim bastante, o que eu falo, o que eu faço, o que é, entendeu? Me deixou com muita dúvida. Não sei se é A ou se é B, ou se é os dois. Em que momento que vai causar um, em que momento que causa o outro. Essas duas situações causam as olheiras, tá? As duas situações que você falou aí, principalmente que essa que você ficou com dúvida relacionada a... Uma foi o depósito, foi a primeira depósito relacionado ao depósito de melanina na região, e a segunda aí que você falou foi que se caracteriza como... Deixa eu ver aqui. Essa aqui é o depósito de melanina. Se caracteriza por essa vasculatura de localização superficial. Então, vai com essa característica. Ou seja, a região ficou muito vascularizada, ficou muito irritada, ou seja, você ficou passando muito a mão ali, vascularizou, fez vasodilatação, e aí acabou causando ali essa hipercromia, devido, não é pela ruptura dos microvasos, não é só pela ruptura dos microvasos, tá? Também, porque pelo fator que você fica ali o tempo todo esfregando, vai causar uma vasodilatação. Essa vasodilatação, querendo ou não, você está fazendo uma pequena inflamação ali local e dando resposta, né, dando, vamos dizer assim, um feedback para os melanócitos que tem alguma coisa sendo agredida, tem alguma coisa que está saindo do normal. Então, o que está saindo do normal, ele não sabe, ele só vai proteger a pele, e a forma que ele protege a pele é fazendo o quê? Levando melanina para aquela região. Esse é um fator, né, que ocorre devido à vascularização superficial ali daquela região. E se encaixa nesse fator, esse fator de vasculatura de localização superficial se encaixa nesse caso aí que você está falando relacionado à vascularização, tá? Certo, entendi. Consegui Então, entender? resumindo, ambos vão ocasionar uma inflamação e a resposta é o excesso de produção de melanina. Sim, sim, Tá isso aí certo, mesmo. entendi. Professora, eu não sei se você Eu deve diga. falar já um pouco sobre o tratamento, mas é porque eu tive uma dúvida. Não uma dúvida, mas mais ou menos. Na realidade, eu olhei assim e vi que os tratamentos, eles não falam um pouco de tratamento para home care. Eu fiquei um pouco em dúvida em qual composição, o que ter, o que seria bom para indicar para nossa cliente, sabe? Que geralmente a gente faz isso, né? As clientes elas vêm perguntar da gente, qual melhor para home care, para o que eu posso comprar, sabe? Uhum, Tive essa entendo. dúvida, porque, enfim, eu Vamos não. estar falando, isso aí um pouquinho mais em tratamento. Mas nem todo tratamento, não, na verdade, nem toda orientação significa que seja passar algum tipo de dermocosmético, tá?
pode ser derrame cosmético junto, mas algumas outras orientações também vão em conjunto. Forma de fazer algum tipo de exercício, manobras, você ensina a ela também realizar essas manobras. Também é favorável, tá? Eu vou falar sobre isso lá mais pra frente. Pode ser? Tá bom, obrigada. Nada, meu filho. Eloá, leia aí relacionada à pálpebra inferior, fina e translúcida, por favor. Tá bom. É bem comum a presença de hiperpigmentação periocular em pessoas que apresentam a pele da pálpebra inferior fina ou translúcida, deixando as estruturas abaixo da pele mais evidentes. O músculo orbicular se situa abaixo da pele com pouca ou nenhuma gordura subcutânea. Além do músculo, normalmente também fica exposto o plexo vascular subjacente à pele. Essa condição acomete geralmente toda a pálpebra inferior, expressando-se clinicamente como uma mácula violácea em toda a pálpebra, porém, mais intensa na face medial e cobertas por uma fina camada de pele. Nestes casos, quando a pele da pálpebra inferior é esticada manualmente, a área hiperpigmentada se espalha sem branqueamento e resulta em piora da cor violácea, o que confirma a presença da vascularização adjacente. Ok, obrigada. Quando ele fala relacionado aqui, ó, a mácula, que são pigmentos, né, na verdade, da cor violeta, né, que ele tentou ver uma característica aí, né, para essa coloração. Então, é mais aquela região clínica, que fica aquela mancha de cor violeta, uma mancha escura, né, porque ele entende, como disse, se é marrom, se é preto, se é cinza, ele botou violácea, né, relacionada a essa coloração, essa hiperpigmentação, com essa cor intensa na parte medial, ou seja, no centro, na região pálpebra inferior, e aí, como ele fala, se fica, essa cor, ela piora, tá? Então, ele fala assim, que as presenças de uma vascularização, quando fala adjacente, é uma vascularização mais um pouquinho, vamos dizer, vascularização de suporte, né? Ali, não é aquela vascularização mais superficial, uma vascularização um pouquinho mais profunda, que quando você aumenta, né? Você faz aquela... Então, assim, estica aquela região, ela aumenta a coloração, tá? Então, também é uma das características. Isso a gente tem que observar, porque muitos tratamentos, vocês não vão conseguir um resultado de 100%, tá? Justamente porque são características mesmo anatômicas, tá? E funcionais, né? Fisiológicas do corpo humano, e principalmente daquele indivíduo. Então, vocês vão ter que fazer, vamos dizer assim, orientações e tratamentos, mesmo para, não é para amenizar a causa, tá? Não é nem para poder sanar a causa, porque justamente a olheiras, como melasma, com outra situação, não tem cura, tá? Então, é uma doença multifatorial e ela não tem cura. Então, você vai ter que só melhorar aquela situação funcional daquele tecido, tá? Melhorando o aspecto relacionado à coloração e quanto ao edema, tá? Então, vai tentar fazer o quê? Nesse caso, é circulação. Então, melhorar a circulação ali mais profunda, de acordo com outros fatores, melhorar a circulação superficial, a circulação periférica, melhorar o edema, e aí quando a gente fala relacionada à parte realmente óssea, né, e uma pessoa que tem a flacidez ali cutânea, a gente tentar melhorar aquela flacidez para poder também estar melhorando aquela situação palpebral, tá? Ou seja, da hiperpigmentação periocular, tá? Quem continua lendo aqui? Deixa eu ver quem está entrando. Quem continua? Vamos, gente. Ver aqui. Jennifer. Eu, prof. Eu já ia ligar o Pois é. microfone.
Estava pensando em você, você ligou. Vai lá. Vai pelo seu ou pelo meu? Eu vou aqui pelo computador mesmo. Pelo seu, no caso. Ah, ok. Ah, tá. Continua nesse hiperpigmentação pós-inflamatória? Isso mesmo, secundário. Em pacientes atópicos ou que apresentem dermatite de contato alérgica, a hiperpigmentação pós-inflamatória também pode ser apontada como uma das causas de... Aí eu esqueci, prof, essa sigla. Pode crer. Causas da HPPO, diga que é hiperpigmentação periocular. Ah, ok. Esta condição é causada pela fricção no ato de coçar e geralmente aparece como uma faixa de pele amarronzada e curvada próxima à borda orbital subjacente, que pode ser mais pronunciada caso esteja associada à pseudo-herniação de gordura infrapalpebral. Pode abaixar, por favor, prof? Quando a pele da pálpebra inferior é friccionada, ou é tracionada, o pigmento se espalha sem branqueamento ou dissolução do mesmo. Ok, obrigada, Jennifer. Então vamos lá. Aqui é outra característica, né, da hiperpigmentação. Então, lembra que logo no começo eu falei também relacionada a essa fricção, né, da região que vai causar, né, uma pequena inflamação ali local e também tem o fator da hiperpigmentação. Então, também, como eu falei, que a pigmentação pós-inflamatória secundária é a dermatite atópica ou dermatite de contato alérgica. Então, também é um fator de algum tipo de alergia, né, que possa ter, que tenha feito o quê? Provocou ali uma inflamação ocular e deu aquela reação alérgica, porque a primeira coisa que se faz é coçar os olhos ou inflamar aquela região. Então, dos fatores também da causa da fricção do ato de coçar, geralmente aparece com uma faixa aqui, amarronzada e curva próxima à borda orbital adjacente. Então, isso também vai estar correspondendo, né, a esse fator, essa manobra, né, de ficar fazendo fricção ali no local, tá? É outro tipo de olheira, ou seja, de uma, né, podemos caracterizar vários, tá? E aí, quem lê relacionado ao envelhecimento, pode continuar, Jennifer, relacionado ao envelhecimento. Continua, prof. Ai, meu Deus. Então, deixa eu baixar aqui, porque tá pelo meu, eu baixei de novo. Pronto, do envelhecimento. Pode O, ler. o envelhecimento cutâneo fisiológico, que leva à frouxidão e à flacidez palpebral, piora o aspecto inestético das hiperpigmentações perioculares. Além disso, a exposição solar excessiva, causando aumento da pigmentação, diminuição da espessura da pele e vasodilatação local. Pode ser significativo fator etiológico para as olheiras. O envelhecimento também pode levar ao desenvolvimento de bolsas palpebrais, que são devidas normalmente à associação de deformidades, como o sulco lacrimal, proeminente associado à região malar descendente. Prolapso da gordura orbicular, flacidez da pele por dano solar e hiperatividade orbicular. Goldberg e colaboradores propuseram uma escala para a avaliação da etiologia das bolsas infrapalpebrais. No entanto, a única característica que se formou facilmente identificável entre os observadores foi a presença de gordura palpebral. Continua. Outra causa da hiperpigmentação infrapalpebral é o sombreamento devido à flacidez da pele e o aumento da concavidade do sulco lacrimal associados ao envelhecimento.
dermatocalasia e ritides perioculares são manifestações comuns do envelhecimento. Ao longo do tempo, o colágeno e a elastina da pele das pálpebras podem sofrer degeneração ultravioleta e idade induzida. Além disso, a epiderme lesada libera colaginases, contribuindo ainda mais para a degeneração do colágeno. Flacidez de pele pode conferir um sombreamento das pálpebras inferiores, contribuindo com a piora da hiperpigmentação periocular. Continua. Ok, não, obrigada, Dini. É porque eu tenho que ficar voltando toda hora para o aqui. Então, olha, ela falou agora relacionado ao fator envelhecimento, tá? Então, o fator envelhecimento vai ser, ele falou de dois fatores aí, relacionado ao envelhecimento, fator intrínseco, né, que é aquele fator que é relacionado ao envelhecimento, as deformidades, né, do ciclo lacrimal, que vem naquela região, que é de acordo com a perda da flacidez, ou as atividades das células, né, o metabolismo, ele vai baixando. Tudo isso é uma característica também, né, de flacidez cutânea. Mas tem outro tipo de flacidez que ela falou também, que é flacidez do modo extrínseco, que é o quê? O envelhecimento, porque você toma muito sol, tá tomando muita poluição, não está protegendo o rosto da melhor forma possível, entendeu? Então, isso tudo também vai ter essa característica correspondente ao envelhecimento, tá? Então, principalmente quando a gente fala de perder colágeno, perder elastina, é um fator que é intrínseco, né, mas também vai ter uma reação, né, de fatores extrínsecos. Aí aqui ele fala dos fatores extrínsecos, que fala relacionado ao tabagismo, que tem ação vasoconstritora, né, relacionada à nicotina, que também vai estar dificultando, né, aspecto pálido na pele em geral, destacando a área hiperpigmentada periocular, o etilismo, que é a privação do sono e causa a vasodilatação e o aumento do fluxo palpebral, ou seja, imagine se a pessoa bebe e fuma, etilista e tabagista, aí que o corpo não vai nem saber como é que vai reagir. É aí que tá, né? A respiração bucal, caso edema na mucosa nasal e paranasal, com a dificuldade da drenagem venosa nas veias palpebrais, isso também é um fator relacionado à dificuldade da respiração, então são problemas respiratórios também que vão estar causando esse fator. O uso de terapia, reposição hormonal, anticoncepcionais, período menstrual e gestacional, são causas que pioram a pigmentação periocular. O estímulo do hormônio, realmente o hormônio, que também é um fator intrínseco, né, relacionado aí, ele falando de fatores extrínsecos, tá? Mas quando fala aqui de fator hormonal, no caso, é a reposição hormonal e anticoncepcionais, ou seja, a ingestão de fatores extrínsecos, que também vai estar estimulando ali um fator intrínseco, tá? O uso de alguns medicamentos vasodilatadores, a deficiência de vitamina K, que é fundamental no processo de coagulação de sangue, que pode favorecer algumas pequenas hemorragias e causas da hiperpigmentação periocular. Aí, relacionado aqui, vimos os diagnósticos, né? Algumas doenças podem ser diagnóstico diferencial da hiperpigmentação, nervos como nervos melanocíticos, nervos de Ota, equimoses palpebrais, acantonose, nigricante, amiloidose restrita à face, melasma e peles agrudadas, lentigos, acronose exógena,
urticária pigmentosa, eritema discrômico persistans, erupção pigmentada fixa e líquen plano. Então, são alguns diagnósticos diferenciados que também podem ser, vamos dizer assim, ter a mesma característica da hiperpigmentação. E aí vamos aos tratamentos. E aqui tem alguns tratamentos da hiperpigmentação, né, que normalmente quando vem queixas no consultório, pode apresentar etiologia multifatoriais, por estudadas não há consenso sobre o tratamento. Né? Então, são vários fatores que podem melhorar. Tem que ser uma anamnese muito bem elaborada, tá? E a gente colocar como padrão alguns fatores, né, para poder melhorar ali a região. Vimos que um dos fatores muito mais importantes aí relacionada às olheiras foi o quê? A vasodilatação, né? Que está muito relacionada com a vascularização periférica, né? Então, essa hiperpigmentação tá o que? Vamos dizer, 80% correlacionado à vascularização e a parte, né, sanguínea. E a outra está mais correlacionada a alguns fatores genéticos ou, na verdade, fatores anatômicos, como o fator anatômico relacionado ao fator ósseo, a fator também de glândulas, né, como relacionado à glândula lacrimal, e também relacionada à esponja, né, que temos aqui também, né, que é próximo também à glândula lacrimal, que também ela acaba enchendo ali de edema a região, tá? Então, temos aqui relacionado a medicamentos tópicos do domiciliar pelo paciente ou exclusivo no consultório, como os peelings. Aí vamos ter que caracterizar esses peelings. Aí uma pergunta para vocês, podem até abrir o microfone, porque como eu não estou lendo o chat, eu estou aqui no artigo, não tem como ficar lá e ficar agora. Relacionado aos peelings, a gente pode estar pensando em que tipos de peeling para poder colocar aí. Vamos colocar aí primeiro, caracterizar um peeling físico. Que tipo de peeling físico a gente pode estar trabalhando aí? Alguém me responde? Não? Vamos colocar então geral, relacionado aos peelings, físico, mecânico e químico. Qual desses peelings vocês usariam? Eu usaria o químico, professora, com ácido cógico. Você usaria o código por quê, Loá? Porque ele Qual é a ação do auxilia na ácido diminuição de produção de melanina. E ele, no caso, ele faz essa esfoliação e faz a diminuição de produção de melanina. Isso. Ok, boa. Quem mais? Vamos lá, Micele, Maria Luísa, Raimundo, Vitória, Jennifer, Professora, Eide, diga. ácido hialurônico pode? Pode. Eu usaria Pode. ele, então. E outro Pode. que eu li um artigo que o carboxiterapia também, mesmo a gente não podemos manipular, mas diz que é eficiente para essa região. É muito boa. Na verdade, a carboxiterapia, depender do fator ali, ela vai fazer o quê? Uma oxigenação local, Isso. tá? E ela oxigenando aquele local, você pode estar fazendo o quê? Eu não vou fazer protocolo, não. Eu ia falar já um protocolo aqui. Acabei lembrando, né, que vocês têm que fazer. Então, a carboxiterapia ela vai oxigenar ali naquela região. E aí você pode estar usando o ácido hialurônico para poder fazer o quê? A hidratação. Então, Isso, assim, preencher. é um fator realmente muito importante nessa região aí, tá? Agora, lembrando que a carboxiterapia ela oxigena, mas se for uma olheira com fator relacionado ao edema, excesso de edema, ali eu já não recomendaria, tá? Utilizar carbox. Sim, a carbox
aquela mais correlacionada com a diminuição de vascularização local, ou até aumento de vascularização, mas com aquela hiperpigmentação, ou seja, com a região muito mais escura, né? Que dá aquela clareada também, ela oxigena e clareia a região ao mesmo tempo. Então, seria favorável, tá? Ah, tá. Para esse tipo de olheira. Tem que ver só a característica da olheira, mas sim pode ser utilizado, tá? Ok. Quem dá mais aqui, deixa eu ver o chat. Sim, Clívia, na hora, dependendo do tipo de olheira, você vê que ela fica bem, né, clarinha ali logo na resposta, né, porque o carboxil tem uma resposta muito rápida. Então, sim, muitas vezes não dá para ver realmente na hora. Você tem alguma sugestão a se colocar, Clívia? Jéssica, tem alguma sugestão? Raimundo, Não, por Jenny? enquanto não. Por enquanto, não. Nenhum tipo de ácido você poderia colocar ali, nenhuma monol, nada que você venha a acrescentar ali naquela região para melhorar essa hiperpigmentação. Dá para fazer o microagulhamento também, né? Com uns ativos clareadores. Sim, dá para poder fazer com ativos clareadores. Quais são esses ativos clareadores ou ativos antioxidantes? Podemos chamar assim? Para poder diminuir ali a deposição de tentar, nem diminuir, né? Equilibrar a deposição de melanina. Em ácido cógico, mandélico, alfa-arbutin. Eu vi alguma coisa, que uma professora, sobre o ácido não, a vitamina C ser mais eficaz em manchas mais escuras do que o ácido retinóico. eu ia falar agora de uma, eu ia falar justamente a vitamina C, você falou que foi essencial. Que, na verdade, a vitamina C não é um ácido, é um ativo, né? Então, é um ativo que também é antioxidante e funciona muito, né, nessa região. Então, muito bom. Carol tá falando aqui protocolos com ionização. Niacinamida. Perfeito. Sim, também, Também é Clívia. um antioxidante, né? Niacinamida. Sim, antioxidante. Professora, dá para entrar com ozonoterapia também? Que eu vi que ozonoterapia dá para colocar em tudo hoje em dia, né? Nisso também? Na verdade, deixa eu só responder aqui a Carol. Sim, Carol, pode ser um protocolo de ionização com ativos clareadores, ou um ativo antioxidante também. Mas clareadores eu acho que seria essencial aí nessa região, que ela vai melhorar bastante. E Eloá, ozonioterapia. Eu não conheço muito relacionada à ozonioterapia. Eu estou para poder pesquisar, aprofundar um pouquinho mais a longo prazo aí relacionado à ozonioterapia. Estou vendo alguns vídeos, né, assistindo algumas aulas de alguns professores conhecidos, né, fiz até uma postagem hoje no meu Instagram que eu fiquei literalmente chocada, né, com aquela pesquisa, que foi uma descoberta fenomenal, né, do Fábio Borges, sobre o vapor de ozônio, a ozonioterapia em si, né, do que realmente é. Então, a ozonioterapia eu preciso estudar um pouquinho mais, mas como eu já vi o pessoal falando, ela sim, ela tem essa função de aumentar a oxigenação local, vascularizar aquela região, né, dar boas condições às células ali presentes de acordo com o que você for trabalhar, né? Então, está sendo favorável em várias situações. Então, sim, a ozonioterapia uma situação que a gente pode estar estudando um pouquinho mais, tá? E Pois é, mais, porque, só comentando mais um pouquinho, eu diga. assisti uma palestra da Negócio Estético, eu acho, e está sendo algo assim meio que revolucionário na estética, né? Porque dá para tratar vários tipos de discromia com algo que a gente achava que só servia para abrir os poros e realizar uma limpeza de pele. Até então, essa é a minha visão de ozonioterapia, mas que está sendo assim a princesinha princesa dos olhos Do momento, né? Isso, É, exatamente. porque ela, tipo, é um ar, vamos dizer assim, ozônio, né? Vamos dizer, né? Que é ozônio, que é praticamente um ar mesmo, né? São partículas, né?
que estão fazendo efeitos na corporal, diminuição de gordura, diminuição de flacidez, diminuição, melhora no aspecto físico, no aspecto relacionado ao sistema muscular, sistema ósseo. Então, ela está sendo um boom mesmo em todos os setores, né? Então, está sendo muito importante. Aham. Os clientes devem estar amando, né? Porque vamos dizer assim, um tratamento, né, que não causa dor, né? Que você não é aquele tratamento que causa dor. Então, é um tratamento mais suave que dá resultado. Então, o pessoal vai apostar bastante nisso aí. E olha que já tem tempo, ó, já tem desde quando vamos dizer que eu entrei na São Lucas, que tem uma pessoa aqui, que acho que é Catarina, é uma fisioterapeuta, que ela vem estudando sobre ozonioterapia já tem um bom tempo. Ela como se fosse, ela se diz a embaixadora, né, da ozonioterapia aqui em Porto Velho. Pois é, mas assim que a senhora quiser falar sobre ozonioterapia, pode falar, viu? Tranquilo. Ainda não estou preparada para fazer sobre ozonioterapia. Mas eu queria saber se mais alguém tem alguma coisa a falar sobre algum tipo de ácido. Professora, Oi. eu posso estar utilizando o peeling glicólico para olheira? Tio glicólico. Sim. Que ácido é esse? Qual é o benefício dele? O benefício é que garante um rosto mais luminoso, né? Dando um melhor resultado para a olheira. Tá. Qual o bom resultado para a olheira, mas eu quero saber qual é a função desse ácido. Na verdade, é um peeling. Um peeling. Uhum. Que tem, você fala tio glicólico é o que como se fosse trio, né? São alguns ácidos manipulados, é isso? Isso. Uhum. Quais são os ácidos que compõem esse tio glicólico? Não fala diretamente, eu estou vendo aqui um artigo, não fala diretamente quais são os ácidos. Só fala, olha, o glicólico é indicado para tratamento da olheiras, né, componente vascular, pois tem alta afinidade com ferro, semelhante a apoferetina, tendo capacidade de acoelar o ferro da hemosiderina. Então não seria um peeling indicado? Se ele está dizendo que é um peeling que ele se vai melhorar a vasodilatação, se vai melhorar na redução da melanina. Só não fala os ácidos, né? Não fala diretamente quais são os ácidos. Coloca aqui no chat o nome direitinho, que eu vou pesquisar aqui. Rapidinho te dou a resposta. Tá bom. Renata fala que os tratamentos mais usados são pines, lasers, cosméticos, carboxapia e preenchimento. Preenchimento vai depender do tipo da olheira, tá? Porque normalmente aquelas olheiras que tem a região funda, que normalmente é aquela que tem aquela deficiência óssea mesmo, né? Na região que essa região ocular mesmo, né? Ocular ou periocular é muito mais profunda, aí sim, aí fica a pálpebra inferior fica um pouquinho mais funda, né? E acaba ficando escurecida ali naquela região. Então, sim, dá para fazer um preenchimento, preencher aqui essa região, que aí vai dar, né, ficar nivelado e acabar oxigenando o tecido, melhorando ali aquele aspecto, tá? Mais alguém? Vamos lá, deixa eu ler aqui. Ó, eu tô lendo aqui no livro Cosmetologia Aplicada, e tô falando aqui, inibidores
da melanogênese, né? Que no caso é a função, né, diminui a função dos melanócitos da produção da melanina, tá? Que inibe essa produção, como se fosse uma barreira ali no meio, tá? Temos aqui o ácido ascórbico, ácido azelaico, ácido fítico, ácido glicirrísico, ácido códico, ácido lático, tem o antipolo, não sei, tem o ácido arbutin, tem hidroquinona e tem o licorize. Não conheço esse ácido, tá? Na verdade, não conheço esse inibidor. Então, são alguns inibidores que alguns, na verdade, alguns são ácidos e alguns são ativos mesmo, tá? Então, são esses aqui. Inibidores de transferência para melanina, da melanina para queratinócitos. As consequências de íons, cobre e ferro. E renovadores da epiderme. Alfa-hidroxiácidos, ácido glicólico, ácido mandélico, ácido retinóico não permitido em cosméticos brasileiros, mas você pode fazer a formulação, ácido salicílico. Então, são ácidos removedores epidérmicos, ou seja, fazem esfoliação, tá? Então, tem os inibidores da melanina, né, no caso da melanogênese, e tem os renovadores da epiderme. Então, você também pode colocar, né, fazer um protocolo. E fazendo uma esfoliação com ácido glicólico, mandélico, retinóico, salicílico, ou alfa-hidroxiácido, tá? E depois vir com o inibidor, né, com o ácido propriamente dito ali, e no meio do protocolo, que também é favorável, tá? Então, deixa eu ver aqui no artigo, vamos ver o que ele diz sobre o tratamento, mais um pouquinho. Aí ele fala relacionado aos pines, com o equipamento de laser, luz pulsada, preenchedor de técnicas cirúrgicas, também, né, que vai depender muito ali do tipo, para poder a gente vir com uma cirurgia, né, diminuição de flacidez na região, tá, aumentar a vascularização local. Apesar da disponibilidade de diversas técnicas, os tratamentos são muitas vezes ineficazes, talvez por ainda ser desconhecida essa fisiopatologia. Por existirem poucas ferramentas e aferições por padrões ou de classificações necessárias para a realização do tratamento científico. Realmente é muito complicado, né? E vamos aqui relacionado a alguns tratamentos tópicos. A maioria dos tratamentos tópicos usados consistem basicamente em aplicação de produtos despigmentantes, ou seja, claro, né? Tratamentos para melhorar ali a diminuição da coloração. Então, de novo, vamos com a hidroquinona, tá? Para utilizar, assim, nós já lemos um artigo sobre hidroquinona, tome cuidado. Ácido retinóico, né, a 5%, você pode usar tranquilo, principalmente nessa região, na área dos olhos, tem que tomar muito cuidado. Olha a vitamina C aí como um agente também despigmentante, tá? Um ativo despigmentante. Vitamina E, ácido azaleico, ácido códico, mais uma vez, o azaleico aí também, o arbutin, né? Um ácido você colocou, você olhou aqui, não foi? Ácido tilglicólico. Deixa eu ver aqui a origem desse ácido tilglicólico. Deixa eu ver aqui. 2 minutos, tá, gente?
Ele vai aparecer daqui a pouco. Ácido glicólico, o halóxio, né, halóxio. No entanto, existe poucos estudos sobre a eficácia dessas medicações, estudos comparativos entre, principalmente, pela relação de resultados, características epidemiológicas dos pacientes. Então, fala mais relacionada que não tem um tratamento direto e não vai melhorar 100%, tá? Sempre ele fala assim, eles sempre vão dizer que é difícil ver um resultado, porque a gente não consegue, porque quando eles falam de ver resultado, correlacionar com o resultado, porque eles querem ver 100%, né? Então, infelizmente, 100% não vai, porque é a mesma coisa que a gente está tratando envelhecimento, e envelhecimento acontecendo fisiológico, então vai ser difícil, né? Tá tratando uma situação que é fisiológica ali do corpo humano daquele indivíduo. A gente vai estar fazendo só a melhora funcional daquele tecido. Em geral, tratamentos com despigmentantes necessitam o uso de contínuo por longos meses para a mostra de benefício do cosmético. Isso é muito difícil também, viu? Você começar a utilizar muito tempo aquele cosmético, dermocosmético, uma hora o corpo ele já vai estar tão acostumado com aquela substância que ele não vai ter mais reação nenhuma, você já vai estagnar. Então, é melhor você também estar dando alguns choques de vez em quando ali, alguns estímulos no tecido. O mecanismo de ação despigmentante é através da inibição de atividade da tirosinase, enzima responsável pelo início da cadeia de transformação do aminoácido da tirosina em melanina, substância responsável pela pigmentação da pele. Inibindo a síntese do DNA, do RNA, e isso quem faz é o hidroquinona, lembra? Nos melanócitos interativos, reduzindo a camada da epiderme, que contém melanina ou diminuindo a espessura da derme, ou diminuição da camada granular, construir a camada epidérmica. Abaixo serão comentados os principais agentes terapêuticos tópicos empregados. Então, temos aqui, mais uma vez, né, eles estão falando aqui da hidroquinona, e aí vem aqui utilizando outros agentes, utilizando tratamento, é o ácido retinóico, e ele coloca aqui a porcentagem. Aqui em cima eu não falei sobre a hidroquinona, porque você já sabe a reação que ela faz, né, essa ação despigmentante, né, que além sobre ela, o ácido retinóico também, alguns fins químicos definidos na aplicação, mas um ou mais agentes químicos que levam à descamação, ou seja, faz a esfoliação, resultando na remoção da lesão localizada na epiderme ou na camada superior da derme. Isso aí a gente vai ter alguns agentes químicos que são esfoliantes, que como o ácido glicólico, o retinóico, que também são esfoliantes, tá? Que faz, no caso, só tem essa função, mas que consegue fazer essa remoção da camada. Porque tem outros, os pins, né, que são esfoliantes, mas também tem outras funções contra os tecidos. O tratamento pode ser diferentes níveis de intensidade, de acordo com o método implantado e a substância utilizada. Os peeling podem ser superficiais, médio e profundo. Então, vocês já sabem também que tem que trabalhar só com os peelings superficiais, tá? Aí aqui ele fala relacionado aos estudos, o que foi utilizado. Aí ele fala que relacionado à luz intensificada, né, que é uma fototerapia de alta frequência, que não é falado relacionado ao nosso caso. Relacionado também aos preenchedores, que também é com ácido hialurônico, né, diretamente, suco proeminente da goteira lacrimal, com ácido hialurônico pode proporcionar resultados estéticos e satisfatórios. Então, é aplicado esse ácido, né, na verdade, você fala assim, tem um ácido hialurônico, que ele é um hidratante, tá? Que é um ativo, que você pode usar ele em sérum, tópico, mas também tem esse ácido hialurônico, né, que é um tipo de preenchedor também, que a formulação dele, o tipo dele já é diferenciado, tá?
transplante da gordura já é um tratamento cirúrgico. Ok, beleza. E aí, finalizou relacionado ao tratamento. E vamos lá, relacionado aos tratamentos estéticos. Deixa eu parar aqui de interromper e vamos para aqui, para voltar aqui para nossa aula. Então, vamos lá, galerinha do meu Brasil. Eu queria saber de vocês um protocolo para olheira. Vocês podem escolher o tipo de olheiras que você quer fazer o seu protocolo. Pode ser uma olheira com diagnóstico de edema palpebral, né, que também tem uma pequena hiperpigmentação, ou pode ser também vamos colocar aqui 2 tipos na verdade, de olheiras, tá? Porque o fator genético vai ser o fator genético, a gente não pode vamos dizer assim, pode estar trabalhando também em cima, mas é um fator que, se aparecer, você vai ter que cuidar, né? Então, vamos colocar no geral. Então, escolham aí, né? Eu vou deixar a critério de vocês mesmos. Escolham um tipo de olheira dessas que nós falamos, tá? Para poder vocês estarem realizando um protocolo nesse paciente, ok? E orientando. A forma de orientação pode ser um tópico para estar passando durante a noite, pode ser hidratante, pode ser um ativo para melhorar dilatação, ou diminuindo a vasodilatação, né, também, aumentando ou diminuindo a vasodilatação, e também, um minutinho, Cleide, pode fazer também um protocolo com um depósito, né, de melanina ali na região, então, de acordo com a deposição de melanina naquela região. Tá? Então, vamos ver aí qual é o tratamento que você pode estar fazendo. E a orientação também pode orientar a estar fazendo manobras de drenagem linfática, né, massagem para melhorar aquela vasodilatação ali local, porque quando você melhora a circulação local, colocando ativos, você também consegue melhorar aí essa situação da hiperpigmentação, ok? Diga, Cleide, agora pode falar. Professora, eu posso incluir jato de plasma? Não? Não. Jato de plasma eu não recomendo para a orelha, não. Jato de plasma, Cleide, é um tratamento um pouquinho mais, vamos dizer assim, tem um jato de plasma, a forma de você estar aplicando o jato de plasma, que é para ativação ali da circulação, né? Uma fórmula da circulação. Inclusive, eu fiz hoje o curso. Foi? Foi com o Michael? Ou foi com a Denise? Foi com o Michael. Ok? Michael, né? Então, depende muito da forma que você vai estar aplicando esse jato de plasma para a região das olheiras. O jato de plasma ele é um pouquinho chato, né, de estar se fazendo, mas vamos ver relacionado à forma de aplicação, né, para você estar melhorando essas olheiras. O jato de plasma então. para a flacidez, tá? Mas o jato de plasma para olheiras, a gente tem que analisar um pouquinho mais a forma de aplicação dele e relacionada à intensidade a ser utilizando, tá? Ok, então. Ok, beleza. Alguém mais com dúvidas? Não? Façam aí seu Professora, protocolo. Oi? eu tô com uma dúvida que eu entrei atrasado e a senhora já estava falando da atividade. Você pode explicar melhor, por favor? Não, eu estava falando sobre atividade da próxima semana, que pelo calendário acadêmico vocês não têm prova, tá? Mas só que eu vou passar uma atividade, e essa atividade vai ser tipo um resumo, né, um relatório, na verdade, né, que eu vou colocar lá uma questão, vamos dizer assim, valendo um ponto, né, de acordo com
Eu vou colocar, né, ver a pontuação que está faltando das nossas atividades, né, e ver como é que eu coloquei no plano para poder a gente estar fazendo essa pequena atividade, né, rapidinha. E como a gente está trabalhando no estágio, o que eu cobro mais de vocês são protocolos, né? Então, eu sempre vou estar exigindo, né, protocolos de vocês. Então, essa atividade vai ser baseada nisso, em todos os assuntos que nós trabalhamos até hoje e a montagem de protocolo. Tá? E aí vai estar valendo a pontuação. Mas fiquem tranquilos, tá? Que vai ser bem suave. Vai ser para a próxima semana ainda. Ok? Por nada, amor. Kátia, você que entrou agora, nós acabamos de ler o artigo sobre hiperpigmentação periocular, falamos do tipo de hiperpigmentação e falamos sobre outros tratamentos. E aí, estou aqui aguardando vocês na montagem do protocolo, tá? Quem quiser ir me falando sobre possível, o que vai colocar no seu protocolo, já pode me falar o que vai colocar no protocolo, ou se não, colocar aqui no chat, tá? O que vocês vão colocar no protocolo, e depois ir lá no fórum e colocar lá, tá? Eu só vou dar aqui uns 10 minutinhos e já eu volto, tá? Aproveitar o intervalinho aí de 15 minutos de volta, ok? Bom, aí coloquem no chat o protocolo de vocês, e quando eu voltar, vocês me comunicam.
Olha, de volta, 15 minutos certinho. Vamos lá aqui. Deixa eu ver aqui. Dani, eu preciso você dar aula para fazer aqui. A minha também. Tá aqui. Então, quem puder avisar lá no grupo, e podem estar fazendo o protocolo. Quem está por aí? Rê, está me ouvindo? Quem está me ouvindo? Amore, Michele, Renato, Carol. Quem está por aí? Laisa, Vitória. Oi, Michele. E Cleide também. Avisa, que bom, né? Não estou sozinha. Foi. Avisa o pessoal lá no grupo que vai fazer. Então, vocês podem estar fazendo o protocolo que a gente fez semana passada e colocando lá no fórum, que eu vou dar uma olhada, ok? E aí encerra a nossa aula, tá? Avisa no grupo que eu já encerrei a aula, mas só que aqui no caso, viu? Encerrei aqui na remota, mas eu vou estar lá no fórum auxiliando vocês lá no protocolo, beleza? Tô indo para lá já, tá? Beijo, boa noite, fique com Deus. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, Michelle.